Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aqui embaixo e o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais também, vai ser um prazer conhecer você melhor e sempre que possível eu vou tentar responder os seus comentários e as suas dúvidas também. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. A Bíblia é muito clara quando nos mostra que o ímpio segue rumo a desejos pessoais, desejos que tragam um prazer momentâneo, desejos que funcionam apenas nesta terra, nesta vida. De nada farão efeito na eternidade. Os profetas por inúmeras vezes falaram, e na Bíblia nós temos relatos de muitas situações que ainda não aconteceram. E é por isso que Jesus nos diz tantas vezes para olharmos para os sinais e, através do discernimento do Espírito Santo, entendermos que os tempos estão cada vez mais próximos do fim, da volta de Jesus. Quando dizemos fim, para nós é uma grande alegria, pois é tempo de aguardarmos o nosso Messias, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que reinará em seu reino messiânico milenar. Mas antes que Jesus venha, nós temos que enfrentar tempos de tribulação. E dentro deste tempo de tribulação, nós temos algumas situações que a própria palavra de Deus já nos mostra. E nós temos visto ensaios e mais ensaios, nos mostrando que os sinais estão aumentando. Você pode dizer, não, mas sempre existiu esse tipo de coisa. Mas se você comparar estatisticamente a quantidade, a frequência, a aceitação das pessoas, você começa a perceber que os sinais estão aumentando, como em dores de parto. E um desses sinais é a marca da besta. Por que a marca da besta é tão importante para nós como cristãos? Porque ela simboliza o oposto do selo de Deus. Nós que temos o Espírito Santo somos selados pelo Espírito de Deus. Mas todo aquele que não tem o Espírito de Deus estará apto e pronto e disponível para receber o que chamamos de marca da besta. Atualmente nós ainda não temos a marca da besta no mundo, mas nós já temos muitos ensaios do que ela virá a ser
Ainda não temos o total discernimento, pois não chegou a hora. Assim como o profeta Abacuque diz, na hora correta nós saberemos exatamente o que é cada coisa. E sim, você poderá rejeitar a marca da besta. Você não será enganado ao ponto de aceitar algo sem saber que é a marca da besta. Isso porque a marca da besta contém nela fatores como o poder de comprar e vender, a falsa segurança de estar inserido no sistema mundial e, principalmente, a adoração a outro que não seja o nosso Deus, mas sim aquele que virá durante a última semana de Daniel, o Anticristo, a besta que emerge do mar, junto com a besta que emerge da terra, o falso profeta. Estes obrigarão a todos a utilizarem esta marca. Por enquanto, nós não temos uma marca, pois não temos todos os fatores englobados em uma marca apenas. Mas nós já conseguimos ver, ao redor de todo o mundo, alguns países mais do que outros, a aceitação de novos métodos de pagamento. É claro que ainda não há inserido a obrigatoriedade e muito menos um fator de adoração. Mas entenda, Satanás é astuto e o diabo utiliza de várias coisas do mundo para enganar até, quem sabe, os escolhidos, não é mesmo? Então, com idolatrias, com vícios, naturalmente as pessoas param de adorar a Deus e vão adorar a Satanás. Começam sutilmente, sem ao menos perceber, e aos poucos não tem mais força para voltar para Deus. E nessa jornada entre Deus e diabo, as pessoas vão começar a ser marcadas. E a aceitação será muito mais fácil do que elas próprias imaginam. Como se fosse uma fluidez natural, uma completude de algo que elas já estão fazendo. Já estão baixando a cabeça para um sistema babilônico. Já estão abaixando a cabeça para a estátua de Nabucodonosor. Assim como muitos durante toda a história bíblica o fizeram. E Deus sempre utilizando de profetas, homens de Deus, para alertar o povo, para que voltassem para Ele, para que se libertassem de uma estátua de ouro, mas que focassem naquele que vive e reina para sempre. Então, hoje nós temos uma empresa, Wallet More, e eles estão vendendo um chip, eles se intitulam de Carteira do Amanhã. Eles têm um site onde você pode adquirir esse implante. Alguns países da Europa já estão utilizando em diversos comércios e a tendência é se tornar mundial. A proposta dele é muito interessante, você não precisa carregar carteira, você não precisa carregar cartão, você não precisa de nada mais, você tem uma facilidade, não é mesmo? Então no site eles têm o passo a passo. Passo 1, você baixa o aplicativo. Passo 2, você ativa seu dispositivo. E passo 3, você agenda a instalação com um especialista. Olha lá, na clínica médica. Eles alegam ser super seguro, porque é estéril, é sólido, é biocompatível, hipoalergênico. É uma tecnologia muito avançada. Ele impede que você seja rastreado ou espionado. E eles dizem a respeito da tecnologia, eles dizem: nossos implantes de pagamento usam a mesma comunicação de campo próximo de curto alcance, ou tecnologia NFC, usada pelos cartões de pagamento sem contato. Os nossos implantes não possuem bateria, fonte de energia, nem transmitem ondas de rádio que possam ser interceptadas. A tecnologia NFC utilizada no implante inicia a transação somente quando ele é abordado por um terminal de pagamento de distância muito curta. O contato próximo com o dispositivo garante a segurança e elimina o risco de leitores indesejados lerem os dados. Sem colocar a mão em um terminal de pagamento autorizado, é impossível coletar o dinheiro. Aí eles alegam que protege os dados da pessoa, né? Então tem muitas vantagens, como você pode perceber.
Aqui, ó, eles dão como problema o cartão tradicional, né? Tem informações fáceis de capturar, e eles alegam que o implante já não tem este problema. Além disso, você está exposto a perdas com os cartões, e com esse implante você já não tem este problema. Então, nós temos que perceber que não é a marca da besta. Eu quero que fique muito claro a minha opinião aqui, assim como eu nunca disse até hoje que algo que existe atualmente, e você está entendendo o que eu estou querendo dizer, porque são termos que eu nem posso usar na plataforma, mas vocês já estão aí bem cientes do que é. Eu nunca disse que a marca da besta já está instalada no mundo. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que nós seguimos um curso das coisas, dos sinais, uma cronologia. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar que as tecnologias estão se avançando. As coisas estão apontando para textos bíblicos. Muitas pessoas não querem utilizar estes implantes porque alegam que, de certa forma, elas estarão expostas ao sistema. E, às vezes, essas pessoas não são nem convertidas, mas são contra colocar, principalmente os antigos, né, colocarem coisas robóticas no corpo, inteligências artificiais. É claro que haverá uma rejeição ainda no início, por muitas pessoas que nem entendem que isso pode caminhar para uma marca citada na Bíblia, mas nós já temos pessoas se posicionando contra este sistema, pois elas alegam o quê? Que eu não terei mais a liberdade de antes. Mas isso é uma coisa muito clara, mesmo para aqueles que não são cristãos. Isso porque fica bem claro que é uma modificação da sociedade, de meios de pagamento, que acaba interferindo no seu corpo, que acaba sendo muito invasiva, muito agressiva. Então, aos olhos humanos normais, já é algo que modifica a pessoa. Ela tem uma inteligência artificial dentro dela. Mas, além disso, ela tem a facilidade de comprar e vender. Então, existem locais que só aceitam agora estes implantes. Mas nós ainda não temos nestes implantes uma obrigatoriedade, como eu já falei, e nós não temos aí, junto com este implante, o fator adoração ao anticristo, principalmente porque o anticristo ainda não apareceu. Nós temos já, durante a história do mundo, durante a história de toda a humanidade, muitos anticristos, mas nós não temos o anticristo ainda, porque ainda não chegou o tempo dele aparecer. Em breve chegará, mas ainda não chegou. Então, nós poderíamos dizer, entre aspas, que nós temos marcas da besta, né? Como seriam as marcas da besta? Seriam maneiras de controlar a população cada vez mais. Mas nós não temos a marca da besta ainda, porque a maneira de controle obrigatório e que acaba com a possibilidade de salvação de um indivíduo ainda não aconteceu e vai acontecer apenas após a aparição do anticristo. Mas nós já vemos que o sistema está se formando, um cenário está sendo preparado. É como se um palco fosse sendo totalmente projetado, a nível político, a nível governamental, a nível religioso, a nível do sistema tecnológico, a nível da ciência, os filmes, as séries. Para vocês que seguem ainda o Netflix, muitas séries diabólicas, demoníacas, mas muito preditivas, onde nós estamos sendo cada vez mais expostos à agenda maligna que está por vir. Então, nós temos essa reportagem aqui da News, que diz que um microchip foi implantado pela primeira vez em um ser humano em 1998, mas foi apenas na última década que a tecnologia ficou disponível comercialmente. E quando se trata de chips de pagamento implantáveis, a empresa anglo-polonesa Walletmore diz que no ano passado se tornou a primeira empresa a colocá-los à venda. O implante pode ser usado para pagar uma bebida na praia do Rio, um café em Nova York, um corte de cabelo em Paris ou no supermercado local, diz o fundador e presidente executivo Wojciech Paprota. Ele pode ser usado onde quer que pagamentos sem contato sejam aceitos. O chip
de Walletmore, que pesa menos de 1 grama e é pouco maior que 1 grão de arroz. É composto por um minúsculo microchip e uma antena envolta em um biopolímero, um material de origem natural, semelhante ao plástico. Para muitos de nós, a ideia de ter um chip implantado em nosso corpo é terrível, mas uma pesquisa de 2021, com mais de 4.000 pessoas do Reino Unido e da União Europeia, descobriu que 51% o considerariam. Nesta outra reportagem, The Indian Express diz assim: o implante da Walletmore permitirá que você pague em máquinas de cartão usando apenas a mão. Aí tem aqui o Lars Goldstein, imediatamente após a instalação do implante. A cicatriz começou a desaparecer 1 semana depois. Diz assim, o implante pode ser inserido em um dos 100 fornecedores de instalação certificados pela Walletmore, que incluem hospitais, clínicas e centros de modificação corporal. Estes centros registrados estão presentes em todo o Reino Unido, Estados Unidos, em toda a Europa, em países como França, Alemanha, Espanha, Portugal, Polônia, Noruega e etc. Então, pessoal, nós já temos também o reconhecimento facial para pagamento de compras aqui no Brasil. Então, nós temos várias facilitações para poder comprar e vender cada vez mais. Então, nós não podemos negar que é um cumprimento de um cenário, de um ensaio, de dores de parto para o que virá após com a marca da besta. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha? Quando nós lemos Apocalipse 13:16, diz: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Perceba como o nome da besta ou o número do seu nome, que é o 666, estará nesta marca. E nós já temos vídeos aqui falando sobre o 666 que aponta para o homem. Então, quando nós vemos o 666, nós conseguimos perceber que ele está completamente ligado à inteligência artificial. Ele está completamente ligado a invenções humanas, onde o conhecimento engrandece o ego e toma o lugar da sabedoria de Deus e da prioridade em que Deus é o dono de todas as coisas. Tudo que fazemos vem dele, tudo que somos vem dele, tudo que conquistamos é para a honra e glória do Senhor. É Ele que nos dá os dons, é Ele que nos dá o respirar de cada manhã. 2 Pedro 3, versículo 5, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então nós sabemos que chegará o dia do julgamento, chegará o dia que diante do Senhor, todos nós teremos que mostrar as nossas vidas. E todo aquele que tiver a marca da besta nos seus corpos, já estará condenado. Quando lemos Apocalipse 14, versículo 9, diz: um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado, sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, queridos, eu acredito que nós precisamos nos desvincular do sistema cada vez mais. E não é que você precisa viver em sofrimento. Eu não sou a favor dessa visão franciscana, de que você tem que agora ir para o meio do mato e ficar ali só sobrevivendo de o que você planta e etc. Mas é claro que chegará o tempo que possivelmente nós precisemos nos ausentar cada vez mais do sistema, de cidades grandes principalmente.
Porque não é que no interior não haja sistema, vocês precisam entender isso. Não é que você vai para um meio do mato qualquer e ali não haverá sistema. Não haverá sistema mundial, não haverá sistema do anticristo. Não haverá obrigatoriedade de marca da besta, não haverá obrigatoriedade de adorar ao anticristo. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que no tempo certo haverão alguns lugares que Deus direcionará o seu povo para fugir, para se ausentar. Aí você me pergunta, mas e quem não puder fugir? Deus proverá. Assim como Ele fez com o povo no deserto, assim como Ele fez com o maná, assim como Ele fez com Elias alimentando-o com os corvos, assim como Ele fez com a água que jorrou da rocha para todos aqueles que estavam sedentos e com sede. Nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Ele faz qualquer coisa com um sopro da sua boca, com o estalo dos seus dedos. Então, nós não temos as respostas para todas as perguntas agora. Mas você precisa acalmar o seu coração, liberar o seu coração de ansiedade e preencher este espaço que está sendo preenchido por ansiedade de fé. Você precisa viver pela fé hoje. Você precisa cada vez mais entender que o dinheiro não é a sua proteção. O sistema do mundo não é a sua proteção. Mas Deus proverá na hora que você necessitar. E desta forma, você se prepara dia a dia, vivendo uma vida santa, plena, na presença do Senhor. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.